Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com o nosso transformador, lembrando que trabalhamos os dois ensaios, vazio e curto-circuito, de acordo com a BNT. Fizemos as medições das grandezas pertinentes a ambos os ensaios e com esses dados calculamos todas as grandezas do seu circuito equivalente, o núcleo e o lado de alta e o lado de baixa tensão. Tá? Os desdobramentos desse ensaio são fundamentais para o que está por vir no nosso curso. Tá? A ideia agora é traçarmos três circuitos importantes, circuitos equivalentes, o circuito em T, o circuito em L e o circuito simplificado. Beleza? Vamos por partes. O que seria circuito em T? Aqui é aquele nosso circuito conhecido, porque anteriormente trabalhava-se apenas assim, ó, com o circuito, ele realmente parecia um T maiúsculo, tá? Na verdade, se você faz isso aqui, ó, você não altera em nada a parte elétrica, só que você cria uma malha de entrada e uma malha de saída, e o nome ficou circuito elétrico em T. Observe que eu estou mantendo as cores para chamar a sua atenção, tá? E detalhe, não coloquei mais as letrinhas. Quando eu te pedi o circuito em T, com essa nomenclatura, eu quero valores relativos ao circuito equivalente, perfeito? Uma vez que todos eles já estão calculados para aquela nossa máquina 60 Hz, monofásica, 50 kVA, 2400/240. Agora é jogar isso no circuito, perfeito? E eu vou aproveitar e para fazer isso, já vou fazer a configuração da maneira correta. Vejamos, tá certo? Em preto temos a malha de entrada, onde a semig chega alimentando o transformador. Em vermelho, o ramo do núcleo, que representa o seu circuito equivalente. E em azul, a malha secundária, onde o consumidor será conectado. Então o verde aqui vai fazer o papel do consumidor, que vai ser visto como uma impedância equivalente, chamada de ZC, impedância da carga, que vai entrar aqui, com seu respectivo fator de potência θC. Ambos fator de potência da carga. Tá legal? Perfeito? Por que eu já estou dizendo isso? Porque o nosso objetivo, gente, é atender o cliente sempre da melhor maneira possível. Ele é o objetivo do nosso trabalho, é o objeto do nosso esforço, tá? E uma pergunta que não quer calar: de qual lado da máquina se conecta uma planta, o nosso cliente? Uma planta residencial, industrial ou comercial? Sem a menor dúvida, no lado de baixa tensão. É onde o consumidor está colocado. Então já vou aproveitar e trabalhar, e modelar, e construir o circuito equivalente em T, já com essa perspectiva, qual? Que o consumidor, a nossa carga, o objeto do nosso trabalho está conectado de fato no lado de baixa tensão do transformador. Outra coisa interessante, se alguém te perguntar: ô Marcos, os valores relativos ao ensaio do núcleo, perdão, os valores relativos ao circuito do núcleo, eles são colocados no lado de alta ou no lado de baixa? Eu respondo com outra pergunta: qual foi o ensaio que viabilizou o cálculo do circuito do núcleo? Não foi o ensaio vazio? O ensaio vazio não é um ensaio de tensões nominais, não foi feito o lado de baixa tensão, então admite-se que isso é quase normativo. Admite-se que toda vez que você colocar no circuito equivalente os valores do núcleo, já fica entendido. Eles estão referidos ao lado de baixa tensão. Beleza? Lá onde você os encontrou, lá onde eles foram calculados. Então, diante disso, me acompanhe, tá? A carga estará na baixa, vou alimentar na alta e todos os valores relativos ao núcleo já estão calculados, como já achamos no ensaio vazio, no lado de baixa tensão. Perfeito? Então, eu vou desenhar aqui e já colocar no circuito em T os respectivos valores das grandezas. Vamos a elas, então. Lado de alta tensão, recebendo tensão da concessionária, 2.400 volts. Tensão nominal, 20,83 amperes, corrente nominal deste lado de alta, resistência de alta 0,71 ohms, reatância de alta 0,905 ohms, conforme nós calculamos, né, nos módulos anteriores. Está aí o lado de alta tensão pré-estabelecido. Perfeito? O ramo do núcleo, olha bem, gente, eu coloquei esses dois nós para chamar a atenção do circuito equivalente. A montante, antes, lado de alta tensão, tá certo? A jusante, depois, lado de baixa tensão. Então, a montante dos nós AB, lado de alta. A jusante, lado de baixa. Só que antes disso, olha, 5,42 amperes, que foi a nossa corrente de excitação, 5,36 amperes a nossa corrente de magnetização, 0,83 amperes a nossa corrente histérese por pouco. Lembram? Numa resistência de 289 ohms e uma reatância de 44,8 ohms, valores calculados relativos ao ensaio ao vazio. Tá? Módulos anteriores. Tudo já calculado, tudo você já conhece.
Valores agora relativos a baixa tensão. Vamos lá, né? 0,0071 ohms a resistência, 0,00905 ohms a reatância, 208,3 amperes a corrente nominal e uma tensão de 240 volts fornecida à carga. Está aí, sem mistério, sem complicação, eu diria muito previsivelmente, o circuito elétrico equivalente em T do nosso transformador. Perfeito? Ok? Vamos em frente. Mas, gente, um transformador é uma peça, um equipamento que faz parte do sistema interligado, um sistema como um todo, tá certo? E é interessante que mesmo que esse circuito isoladamente seja um circuito relativamente simples, pensemos, só por acaso, só por um valor que é um valor real, um valor fidedigno, você teria ideia de quantos transformadores de distribuição, esse de poste de rua, a CEMIG, só a CEMIG possui, funcionando, por exemplo, nesse momento, no território do estado, só por curiosidade? Eu diria que aproximadamente 800 mil unidades, exatamente isso, 800 mil transformadores só de distribuição. Imagine, gente, um programa que roda um sistema desse em tempo real, o espaço de memória para guardar dados de 800 máquinas, aí que vem a questão. Seria possível simplificar esse circuito? Porque qualquer simplificação, a mais simples que possa parecer, ela acaba sendo multiplicada por 800 mil unidades, isso é muito bem-vindo. Tá? Foi daí que veio aquela ideia. É possível sair do circuito em T para o circuito em L, que seria uma simplificação? Sim. E para fazer isso, qual o procedimento a ser feito? Preste atenção. Olha o que eu vou dizer. Não esqueça de uma coisa, engenheiros que somos todos, tá certo? Qual que é o nosso objetivo no mercado? Atender esse cara aqui da melhor maneira possível. Atender o cliente da forma mais adequada possível. Então, sabe o que eu penso? Eu gosto de pensar assim. Se eu preciso atender esse cara, que é o meu consumidor, o meu cliente, da melhor maneira possível, é muito importante que todas as grandezas da máquina estejam referidas para o lado dele. Porque aí a máquina como um todo vai enxergar o mundo sob a ótica de quem? Da carga. E seria interessante. Mas, Marcos, o que vocês querem dizer? A ideia é a seguinte, vamos pegar essa impedância que está aqui, que está na alta, e vamos transferir essa impedância para o lado de baixa tensão. Como é que eu faço isso? Obviamente, usando a relação transformação como interface. E você sabe que as impedâncias de alta e baixa, se estão nos dois respectivos lados, elas são diferentes em ohms, como está claro aqui. Mas quando você transfere essa para o lado de cá, ela chega aqui igual a essa, ela chega casada. E a recíproca seria verdadeira. Se eu trouxesse essa impedância para cá, ela chega igual a essa, casada, porque é essa a função, é isso que a relação transformação sempre faz, sempre executa. Igualar impedâncias, casar impedâncias. Então, por que não fazer isso? Vamos lá? Me ajudem com calma. Então, olha bem, migrando do circuito em T para o circuito em L. Olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar aqui indicado qual foi o nosso ponto de partida, tá ok? A tensão de entrada na alta, 2.400. A corrente de entrada também na alta, 20,83 amperes. Vou colocar umas reticências aqui, como quem diz o seguinte, ó. Isso é para que eu me lembre, a impedância de alta que estava aqui, eu já referi para baixa tensão, usando quem? Usando a relação transformação como interface. Então, olha só, tá? Logo que eu saio dessas reticências, eu encontro quem? Já encontro o lado de baixa tensão, ou seja, os nós A e B, onde se encontra o núcleo. E aí, já posso inclusive admitir que eu vou conectar aqui os valores relativos ao núcleo já no ambiente de baixa tensão. Perfeito. Olha lá, né? Sem problema algum. Os 44,8 ohms com 5,36 amperes. Os 0,83 amperes com 289 ohms, o ramo do núcleo já relativo a baixa tensão. Agora, olha que coisa interessante, tá? A jusante de AB já estou no ambiente azul, que é o ambiente de baixa tensão. Agora, olha o que eu vou encontrar aqui. O que essa resistência preta está fazendo aqui? Era a resistência da alta, só que eu referi para baixa. Eu transportei para baixa, eu lancei para baixo, usando o que como interface? Com certeza a relação, transformação. Então, como é que ela chega aqui? Ela não chega mais valendo 0,71, mas chega valendo quanto? 0,0071, casada, igual à impedância de alta, de baixa, que já está no circuito em particular. Tá? Se isso aconteceu com a resistência, vai acontecer com a reatância também. Ó. O que essa reatância preta está fazendo aqui? Ela está na alta? Não.
foi referida para baixa, de maneira usando também a relação de transformação. Na alta valia quanto? 0,900. Quando ela vem para baixa, vale quanto? 0,0905. Perfeito? Só que quando essa impedância que estava aqui vem para cá, ela já encontra nesse ambiente a impedância que já estava lá naturalmente, que era a impedância de baixa tensão com seus respectivos valores. Perfeito? Ah, aqui temos a corrente da baixa, 208,3 amperes, e uma tensão nominal de 240 volts que será fornecida ao consumidor. Perfeito? Estamos então migrando, transportando, refletindo todo o circuito de impedância da alta para baixa tensão. Tá ok? Agora, o que nós observamos? Quando essa impedância vem daqui e vem para cá, ela encontra a impedância de origem que já estava lá. E elas acabam ficando em série. Então, qual a consequência disso? Mais um passo importante para o nosso circuito em L. Olha só. Né? Então, que tal? Isso aqui indicando o ponto de entrada do circuito, que na alta tensão, 2.400 volts, uma corrente de 20,83 amperes. As nossas reticências, indicando que o circuito foi transferido para baixa tensão. Tá? Está aqui o nosso ramo do núcleo, e quando eu coloco esse ramo do núcleo já jusante dos nós AB, entende-se que já estou na baixa tensão, então os valores podem ser identificados, encontrados a partir do ensaio a vazio, que foi feito na baixa tensão. Perfeito? Claro que isso aqui a gente já entendeu, já está bem caracterizado, bem decodificado. Agora, olha o que vai acontecer. Estou agora no ambiente de baixa, então essa resistência acaba ficando em série com essa. Olha o que acontece, então, aparece uma resistência equivalente referida a baixa tensão. Vocês vão se lembrar desse valor, 0,0142 ohms, que foi exatamente a resistência equivalente RE referida a baixa tensão, calculada no ensaio de curto. Tá? A mesma coisa vai acontecer com a reatância. Tá? Essa, somada a essa, será 0,0181 ohms, ou seja, também a reatância equivalente, né, referida ao lado de baixa tensão do nosso transformador. Aqui, a tensão 240 volts que vai ser fornecida à carga e uma corrente de 208,3 amperes como a sua corrente nominal. Tá aí. Esse é o circuito equivalente em L do nosso transformador. Certo? Quer dizer, nós simplesmente vemos o cuidado, a preciosidade, a atenção de pegar a impedância de alta, refletir para baixo e compactar o circuito. Sem dúvida, eu praticamente não tenho impedância de entrada, eu jogo uma tensão praticamente E1 em cima do transformador, pela relação de transformação isso vira E2, o V2 estará aqui e, claro, uma corrente circulando pela impedância equivalente do transformador, toda ela já referida para o lado de baixa tensão. Não só a impedância de alta Z1, como também Z2, a impedância de baixa, juntas, compactadas em um só lado do circuito. Sem dúvida, esse circuito aqui é mais simples do que esse. Perfeito? Então, esse é o circuito equivalente em D, esse é o equivalente em L. Ok? No entanto, gente, numa malha tão grande, se só a CEMIG tem 800 mil unidades, imagine a ANAEL, o Brasil inteiro, tá? Então, seguramente o pessoal de automação vai te perguntar assim: ô Marcos, é possível simplificar um pouquinho mais esse transformador, esse circuito equivalente? Fala, mas já fiz isso. Mas você já fez, mas mais um pouquinho para nos ajudar, um programa mais rápido, um programa com mais áreas de espaço de memória. Bom, daqui para cá, não houve nenhum tipo de aproximação, apenas a gente migrou a impedância de um lado para o outro. A partir desse modelo, talvez algumas aproximações se façam necessárias. Então, olha só, vou dar duas justificativas aqui que eu presumo você não vai encontrar isso em livro nenhum. Olha só, veja bem, observem que a corrente que circula pelo ramo do núcleo, que é a corrente de estação, ela não depende em nada com o valor de I2, que é a corrente que de fato vai para o consumidor. É só a gente lembrar que no ensaio vazio, onde nós medimos a corrente de estação, nem o I2 existiu, o I2 era zero. Então o que isso mostra? Uma completa independência, uma completa falta de relação de causa e efeito entre quem? Entre I2 e a corrente de estação. Uma vive sem a outra não precisa da outra, tá? Uma não precisa da outra para que existam em termos de modelamento do circuito equivalente, tá certo? E outra coisa, qual a ordem de grandeza dessa corrente aqui comparada, por exemplo, com a corrente nominal? O próprio ensaio vazio nos forneceu essa informação, 2%, 3%, 4% para a corrente nominal. Então, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo.
Você está dizendo para mim que essa corrente que circula por aqui não tem nenhuma relação com essa, não depende, não influencia a corrente de carga? Exato. E que ainda assim, ela vale em média 2, 3% daquela ali, mais ou menos isso. Então, sabe o que eu estou querendo fazer? Sistematicamente, desprezar o ramo do núcleo do transformador. Por quê? Se a corrente de estação não tem relação nenhuma com o I2, se ela inclusive tem um valor percentualmente insignificante relativo a I2, eu posso desprezar o ramo do núcleo. Não estou falando de desprezar o ensaio a vazio, estou falando de desprezar só o ramo do núcleo. Aí você pergunta, qual que é a consequência disso? Qual que é a relação causa e efeito? É como se eu pudesse chegar aqui e cortar o ramo do núcleo fora. Aqui e aqui, observe, a jusante de AB. Se eu estou a montante de AB, eu tenho E1, lei de Lenz. Mas se eu uso a relação de transformação, eu posso fazer isso. Eu posso caminhar para os mesmos terminais AB, só que para o lado de baixa tensão. E o que eu encontro? Se eu meço nos terminais AB a montante, a tensão é 1, Lenz, quem que eu meço nos mesmos terminais AB a jusante? Faraday, o valor de E2. Então, olha a consequência disso, senhores. Olha a consequência disso. Então, qual será então o nosso circuito elétrico simplificado desse nosso transformador, aquele que vai ser mais usado aí fora? Bom, se eu corto o circuito nesse ponto, olha o que fica, né? Então, qual a tensão que eu teria disponível entre esses dois terminais, que são os terminais AB, só que a jusante deles? Exatamente E2, Faraday. E, gente, toda vez que você escreve E2, subtende-se o quê? Que o E2 vale quanto? Não se esqueçam disso. N1 sobre N2 vezes I1. Né? Na verdade, a gente não desprezou o ramo de entrada, nós apenas já refletimos o ramo de entrada por Lenz e Faraday para a saída, o secundário, onde está a carga. Quem que aparece aqui? A nossa resistência equivalente, a nossa reatância equivalente, ambas já referidas por lado de baixa tensão, onde está a carga. Uma corrente nominal de 208,3 amperes circula por aqui e teremos uma tensão de 240 volts fornecida a uma eventual carga que será conectada nesses terminais da máquina, a nossa impedância ZC. Olha bem, é um circuito de fato muito mais simples, muito menor, muito mais redondo, chamado circuito simplificado. O nosso transformador. Perfeito? Combinado? E se você quiser indicar um circuito simplificado de maneira genérica para qualquer transformador, o que eu sugiro fazer? Uma representação mais abrangente, uma representação que atenderia a qualquer tipo de transformador. Observe que esse circuito simplificado é do nosso transformador em particular. E se fosse um transformador genérico? Perfeito. Aqui, ó. Um FEM E2, acompanhado da resistência equivalente RE, referida para baixa, de uma reatância equivalente XE, também referida para baixa, para uma corrente de carga nominal I2, tá? Com uma tensão V2 fornecida ao nosso consumidor. Tá aí. Esse é o circuito elétrico simplificado de um transformador genérico que vai atender a qualquer tipo de carga em particular. Observem, gente, que ao desprezarmos o ramo do núcleo, aquele θN, ângulo de fator de potência do circuito elétrico do núcleo, também deixa de ser importante. Então sobraram dois. Quais? O θT, o ângulo de fator de potência do circuito de alta e de baixa, e claro, o θC, o ângulo de fator de potência da carga. Qualquer bom entendedor já percebe que em breve alguma relação importante entre os dois θs ela vai acabar existindo e vai rolar nos nossos trabalhos aqui. Perfeito? Ok? Tranquilo? Então o nosso estudo de caso já está todo detalhado e prontinho para a gente continuar as nossas colocações e as nossas conversas relativas ao transformador. Perfeito? Um abraço, até o próximo. Saúde e paz.